Poxa, Glauco, você botou 1,5 e botou 4. Por quê? Vocês lembram, quando eu falei para vocês, que todo o trabalho, né, até aquela frase que vinha ali, do Google Acadêmico, né, sobre ombro de gigantes. Então, o trabalho acadêmico necessita daquilo que a gente chama de revisão bibliográfica. A gente trabalha com duas coisas: citações diretas e citações indiretas. As citações diretas é quando você coloca um texto copiado e colado exatamente como estava aqui dentro. Então, supondo que isso aqui fosse uma citação direta do Dishman e do Kaloff. Tá? Então, assim, a partir daqui, para a realização desse processo sistemático, abre aspas. São requeridos, tá. Então, aqui eu tenho uma citação de 3 linhas e pouquinho, que ainda pode ser colocada no corpo do texto, e eu digo que é o Kishman e o Kaloff, e digo qual é a página. Que quando eu faço uma citação direta, eu preciso dizer de qual página foi retirado isso. Tá? Então, primeira coisa, Dishman e Kaloff, esses caras aqui, eles existem nas referências? Né? Então, a gente está aqui na página 2, a gente vai lá nas referências, vai confirmar se os nossos amigos estão aqui. Dishman e Kaloff está aqui, está joia, existem, foram citados e referenciados, então está ótimo. O Dishman e o Kaloff existem, e aqui está o texto que foi citado, né, e devidamente referenciado. Tá. Tem até 4 linhas, fica no corpo do texto. Tem mais de 4 linhas, não pode ficar no corpo do texto, tem que ficar recuado. Né? E para ficar recuado, a distância é de 4 centímetros, por isso que eu marquei esse 4 aqui em cima. Puxa vida, Glauco, como é que eu sei quando você tem um Enter e quando não tem um Enter? Uma ferramenta que pouca gente usa, mostrar, ocultar marcas de formatação. Quando eu faço isso, eu consigo ver exatamente aonde eu tenho as tabulações, aonde eu tenho os espaços, né? Quando foi terminado, isso aqui eu sei que é um espaço. Ó, eu tenho um enter que foi dado aqui quando acabou o parágrafo e um enter para dar mais uma linha. Então, cada enter que eu dou, ele vai me mostrando. Então, é muito importante, ó, apaguei aqui, joia. Eu vou dar um tab, vai aparecer uma flechinha de tab, ó. Então, eu sei tudo isso. Então, quando eu quero saber se o meu documento está ok, ó, eu estou com um espaço sobrando aqui em cima, isso aqui pode ser apagado. Então, se ele está ok, eu sempre uso essa, que está aqui na página inicial, esse íconezinho aqui, ó. Mostrar, ocultar marcas de formatação. Tem gente que não gosta muito, que fica muito feio o texto, mas ela é muito importante e necessária para que a gente consiga fazer uma varredura no nosso documento e encontrar alguns erros de formatação também. Tá? Então, se não gostei mais, eu vou lá e clico, ela desaparece. Tá? Mas ela é muito útil essa formatação aqui. Ok? Bom, aí, né, vai seguindo o baile, você vai colocando os seus tabs, assim, precisar colocar tab, depois a gente vai colocando as marcas aqui nos nossos documentos. Então, isso aqui vai ser uma seção primária. Eu tenho algumas fases aqui do documento, fase 1, fase 2 e fase 3, que são seções secundárias. Fase 2, seção secundária. E a fase 3, onde está a fase 3? Fase 3, também seção secundária. Depois a gente vai aprender também uma coisa bem bacana, na próxima aula, quando vai trabalhar com injeção de figuras, como criar lista de figuras. Né? Então, a gente vai aprender a como criar esse sumário, como criar lista de figuras. Se você apagar páginas do seu manual, se você incluir, você vai assim falar assim, atualizar sumário, atualizar lista de figuras, ele coloca certinho o número da página onde está a sua figura. Então, assim, isso vai te dar uma tranquilidade de que o teu sumário vai estar sempre atualizado. Né? Isso é muito importante, né? Dá para o teu documento mais confiabilidade, o risco de erro passa a ser praticamente zero, porque, na verdade, o Word indexou aquela figura do texto, então ele sabe em que página está aquela figura e consegue mostrar isso para você. Então, a gente começa a usar a ferramenta naquilo que ela faz de melhor, que é tentar automatizar esses processos, tá? Mas, então, essa questão de figura a gente vai ver na próxima aula, mas é bem importante, tá? Então, aqui eu tenho um 3.3 aqui, isso aqui vai ser uma seção secundária, e assim vai. 3.5. Por que isso? Vocês vão perceber que lá embaixo aqui eu tenho uma conclusão, que é uma seção primária,
E eu tenho aqui embaixo as minhas referências, que também é uma seção primária, só que ela tem uma característica, ela é centralizada. Percebam uma coisa, percebam que o nosso amigo aqui, por conta da revista que ele publicou, as referências dele têm marcadores. Só que a BNT, ela não define que você tem que ter marcadores. Então aqui no Teams, eu tenho uma coisa bacana aqui nas referências. Percebam o seguinte, percebam que as referências pelas normas, tá? Você tem o texto com espaço 1,5 e uma distância entre os parágrafos. Lembram quando o texto veio da internet e ele já tinha esse espaçamento, mas era no texto? Então, assim, para as normas, o texto não tem esse espaçamento, mas para as referências tem. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, tem que remover todas as marcações daquele texto e depois a gente tem que fazer esse alinhamento aqui. Selecionar o texto. Aqui, nós vamos remover os marcadores. E agora, com o texto selecionado, opções de espaçamento de linha. E agora aqui, depois do texto, eu vou colocar 12 aqui. Como está marcado o meu texto, ele vai considerar essa formatação somente para o que estava marcado e não para o documento inteiro. Tá? Então agora, eu tenho esse espaçamento entre o texto. 12 parece que ficou pouco. Eu vou aumentar um pouco mais aqui. Então, depois do texto, eu vou marcar com 18. Ficou melhor. Tá? Então, agora, a minha formatação de parágrafo já está mais adequada. Todo texto acadêmico, seja para revistas, seja para universidades, né, ele tem uma espécie de template. Então, lembra que eu falei para vocês que o espaçamento aqui espaçamento entre linhas é 1,5, tá? Entre uma seção e outra tem que dar um espaço aqui também. Eu tenho que ter aqui uma distância de 4 centímetros da margem para a citação longa, e eu tenho que ter as minhas margens. Tá? A numeração é sempre posicionada na parte superior direita da página. Então, a minha margem superior aqui é 3 centímetros, à esquerda 3 centímetros, à direita 2 centímetros e a inferior 2 centímetros. Como é que eu faço isso dentro do Word? Vocês vão entrar aqui no Word, é muito fácil, formatar documento. E aqui em documento, que é o padrão do Word. Aqui ele coloca 2,5, mas o que a norma me exige é de 3. Então, ou eu escrevo 3 aqui, ou eu vou nas flechinhas até chegar no 3. 3, lembra que é superior e esquerda 3. Aqui está certo, perfeito. Aí eu tenho a inferior e a direita com 2. Então, a inferior é com 2 e a direita também é com 2. O documento inteiro, sim, ok. Está feito o documento, já está todo formatado dentro daquilo que eu preciso. Então, dessa forma, eu tenho o meu documento já adequado para que ele possa ser submetido a questões de criação de sumário, formatação de lista de figuras, etc, etc. Tá? Essa era a cara do documento que nós tínhamos anteriormente e ele ficou com essa formatação aqui. A ideia é que a gente consiga, antes de começar o texto, fazer todas as formatações que precisam ser feitas. E aí você vai entrar com o texto. Então você vai investir um tempo, talvez alguns minutos no começo, para você formatar o teu documento, para que depois você não se incomode com isso. Aí você vai simplesmente se preocupar com o conteúdo e deixa a ferramenta já formatada para aquilo que você precisa. Vou salvar.